Olá pessoal, tudo bom? Quem está falando aqui é o Fábio da Study International, estou com o Eduardo Temporal ali do outro lado da linha. Tudo bom, Temporal? Fala, Fábio, tudo bom? Grande prazer estar com você novamente. Vamos bater um papo aí para atualizar as coisas que acontecem no dia a dia do intercambista e do intercâmbio aqui na Austrália. Com toda certeza. Rapaz, olha, esse mercado é interessante. Recentemente, algumas agências aí parece que andaram pulando fora do barco. É aquilo que a gente conversa com os alunos normalmente. Tem que ter muito cuidado com quem você escolhe para realizar o seu projeto. Entendeu? Algumas agências, muitas vezes, não vão ter o melhor interesse do aluno. Entendeu? Você quer falar um pouquinho sobre isso? Qual é a tua opinião sobre isso aí? É muito oportuno esse assunto, porque estando nesse mercado já há vários anos e entendendo exatamente quais são os requerimentos que são feitos, a gente vê que existe realmente um fenômeno curioso, né? Então, esse ano nós tivemos algumas agências que enfrentaram dificuldades financeiras e não conseguiram arcar com os seus compromissos com os alunos. E, basicamente, isso acontece porque as pessoas tendem a confiar nos projetos, ou confiar os projetos delas a terceiros. E isso é uma coisa que eu, particularmente, sempre considerei inaceitável. Eu acho que as pessoas têm que ser protagonistas, né, das próprias histórias. Então, tudo que acontece, Fábio, não é por acaso, né? A gente tem contato com muitas agências, a gente conversa com as pessoas que estão dentro desse mercado, e eu me lembro que, inclusive, uma dessas agências que enfrentaram essa dificuldade recentemente foi uma dessas agências com as quais eu tive esse tipo de conversa. Uhum. Né? Quando eu comecei a ver algum tipo de programas de parcelamento, de intercâmbio e recebimentos em reais no Brasil para pagamentos em moeda estrangeira no exterior, aquilo me deu um arrepio, né? Aquilo me deu uma angústia. E eu cheguei a procurar pessoas dessas agências, né, para tentar entender que tipo de operação estava sendo feita, porque eu sei que muitas pessoas não conhecem a história da gente, né? Mas o meu background, a minha história pregressa, digamos assim, antes de ter vindo para a Austrália, foram de quase 20 anos no mercado financeiro, né? Eu trabalhei para grandes bancos nacionais, grandes bancos brasileiros e grandes bancos no exterior, e eu entendo exatamente essa questão da necessidade de proteção à moeda que você escolhe para emitir o pagamento em relação à moeda destino, né, com relação à moeda final. E esse era um erro crasso. Eu me lembro que, numa das conversas que eu tive, eu perguntei exatamente que tipo de proteção cambial estava sendo feita, porque essa é uma operação relativamente simples, não é barata, é uma operação que você compra uma proteção, né, contra a variação cambial, e Uhum. aí o mesmo número de valor em moeda estrangeira, ou seja, no caso da gente aqui, dólares australianos, na data onde você está fazendo o pagamento em reais, versus a data que você vai emitir esse pagamento para a escola, ela está protegida. E isso tem um custo. O que a gente vê é exatamente a contramão disso, né? A gente vê pessoas recebendo em reais no Brasil, recebendo e se comprometendo a emitir um pagamento em dólares no futuro. E, a partir daí, essas pessoas, de certa forma, torcerem para que a variação cambial seja positiva, ou seja, o real valorizar em relação a algumas moedas estrangeiras, e eles terem ganho financeiro com isso. Quando isso não acontece, vira invariavelmente um esquema de pirâmide. Exato. E me desculpe a franqueza, Fábio, mas são raríssimos, os casos onde isso é ingenuidade, né? Isso é, no mínimo, irresponsabilidade
E se a gente for mais a fundo nesse assunto, isso é uma atitude criminosa. Criminosa. Concordo 100% com isso. E o saldo disso são pessoas desesperadas, sonhos destruídos e programas que poderiam ser de mudança de vida se tornarem um desespero total, porque as pessoas passam a não ter mais aquela poupança que tiveram tanto sacrifício para juntar. O que muita gente pode me perguntar numa situação como essa é: e aí, Edu, o que se faz numa situação dessa? Porque a maioria das agências, elas oferecem planos de parcelamento e tudo mais. E você tem que ficar muito atento a esse assunto, porque os planos de parcelamento, mesmo quando a agência diz para você o que nós fazemos em casos muito excepcionais, muito pontuais, que é a garantia da manutenção do valor, e isso depende, obviamente, de que curso, em que momento do ano, qual a contingência que isso se aplica, a manutenção do valor em dólares ou a manutenção do valor em moeda estrangeira. A manutenção do valor em reais, nunca. Agora, uma coisa que os interessados no intercâmbio nunca perguntam é assim: ok, agência, quando você recebe a minha grana em reais, o que você faz com ela? Porque mesmo que naquele momento eu esteja recebendo o valor em reais equivalente à parcela em moeda estrangeira, lá no futuro, se eu não dei proteção a esse valor, ou se eu não transferir esse valor imediatamente, convertendo ele em moeda estrangeira no país de destino, eu estou colocando o cliente em risco. Exato. Quando esse risco se avoluma e quando há uma oscilação importante da moeda estrangeira, da moeda de pagamento lá na frente, os valores vão ficar insustentáveis, incompatíveis. Você não vai ter um suficiente volume de reais para arcar para cobrir aqueles compromissos. Verdade. Exatamente. Então, esse é um fenômeno que, lamentavelmente, a gente vê várias agências passando todo ano. Parece uma coisa muito sedutora as pessoas estarem fazendo esse tipo de vídeo que a gente está fazendo e que a gente faz apenas para apresentar as facilidades, as coisas boas do intercâmbio. E aí você cai naquele viés de confirmação que é o que as pessoas buscam na vida. Exato. Ou seja, eu ouço falar que o intercâmbio vai mudar a minha vida. E aí você procura as agências e elas dizem isso, e isso é verdade. Só que essa história ela vem com a necessidade da assunção desse protagonismo na vida. Então, assim, não coloca teu dinheiro na mão de ninguém sem a confirmação de que essa empresa ela está fazendo efetivamente a proteção, em moeda estrangeira. Edu, o que eu faço com relação a esse assunto? Cara, abre uma conta de investimento, você, no seu banco, alguém da sua família, E caso você queira fazer efetivamente uma proteção cambial, procure fundos de investimentos lastreados em moeda estrangeira. São várias as instituições financeiras que oferecem esse tipo de situação, que oferecem essa possibilidade. Edu, eu não sou um cara sofisticado em investimento, o que eu faço? Protege o teu capital, pelo menos contra a inflação. Exato. Procure opções de investimento que te garantam pelo menos um rendimento acima da inflação, mesmo que a moeda estrangeira oscile. Então, o que você tem que fazer é buscar o protagonismo. Se você não tem a grana para o intercâmbio, não procure subterfúgios.
não procure alternativas, porque chegar aqui numa situação financeira extremamente deficitária vai te trazer uma dificuldade adicional. E é esse assunto que eu queria que você explorasse um pouco, né? Aquelas pessoas que a gente já viu chegarem aqui sem essa preparação financeira, sem esse cuidado, né? Sem ter conversado com pessoas que estão verdadeiramente preocupadas com elas e com os programas delas, e quando chegam aqui tem que se submeter a qualquer tipo de trabalho, eventualmente não cumprir os compromissos com as escolas, né? Você já viu isso muito, não já, Fábio? Eu já vi demais, já vi bastante. Olha, a sua explicação foi excelente, entendeu? O background na área financeira realmente ajuda bastante. E eu acho que ali esse assunto ele não vai se encerrar com esse vídeo. Tem muita coisa a ser falada sobre isso. Mas eu vou dar alguns exemplos recentes, de jeito com que eu conversei. Recentemente eu atendi um casal aqui que veio para cá num esquema desse, de dividir cartão, sai dividindo tudo, passagem, intercâmbio, etc. E resumo, o cara está lá devendo a passagem, no cartão de uma tia, a tia é uma aposentada, está tendo que tirar, não tem para pagar, o cara não consegue trabalhar, e aí a conversa, no final das contas, né? Mas o meu agente lá disse que dava para fazer. Eu disse, rapaz, conversa com gente que mora na Austrália, conversa com gente que tem experiência realmente no país. Porque, eu vou repetir o que você disse, se você está comprando alguma coisa em real, qualquer desequilíbrio que aconteça no preço do dólar australiano, entendeu? Consequentemente, tendo um preço maior em real, nem é você que vai ter que pagar. As coisas não são baratas, a gente é muito transparente, eu sei que você trabalha do mesmo jeito, a gente é muito transparente em relação ao custo de vida na Austrália, entendeu? Os salários, a que tipo de trabalho você normalmente vai ter acesso no começo, sem falar ainda muito inglês, entendeu? Quanto você pode esperar. E aí é onde começa a loucura toda do lado de cá. O cara começa a trabalhar mais do que pode, começa a trabalhar muitas vezes por menos do que deveria trabalhar. Eu tenho um outro cliente aqui, não chegou a fechar comigo, porque não gostou do que eu disse, que me disse que estava trabalhando numa pizzaria ganhando $10 por hora, recém-chegado aqui em Adelaide. Eu disse, mas rapaz, olha, o salário mínimo não é esse, você sabe disso. Ele disse, Fábio, eu sei, mas eu cheguei aqui com muito pouco dinheiro, tenho lá o cartão para pagar e eu preciso pegar o que tem. Até arrumar um negócio melhor vai ficar desse. Ou seja, o cara se coloca numa posição, entendeu, de fragilidade. De novo, responsabilidade individual. A responsabilidade, de última instância, sobre a sua vida financeira é sua. A agência está aqui para lhe prestar todos os esclarecimentos, entendeu? Fala em nome da gente aqui, entendeu? Fala em nome do Edu, fala no meu nome. A gente é muito transparente em relação a quanto custa viver aqui, entendeu? A como a vida funciona. Não recomendo a ninguém dividir intercâmbio. Mas se dividir, que se procure uma solução dessas, entendeu? Se tem um hedge, acho que a palavra é essa. Olhando pelo lado financeiro do negócio, o fato de você parcelar o intercâmbio, ele se justifica quando você tem o dinheiro. Exato. Por uma questão então, de você está estratégia. fazendo o dinheiro trabalhar para você. Quando você não tem ainda o dinheiro, né, e até com uma proteção, porque, gente, ninguém sabe o que pode acontecer. Você pode ter uma emergência na sua vida pessoal que você precise daquele dinheiro. Exato. E aí, esse dinheiro estando na mão de uma agência, né, você vai ter muita dificuldade para reavê-lo, pelo menos com todo o valor que você colocou. Sempre haverão penalidades e eventuais tarifas ou qualquer coisa a pagar para essa conversão, ou prejuízo cambial, ou qualquer coisa nesse sentido. Que é o normal de qualquer contrato, seja lá no que for, financiamento de um carro, qualquer coisa que seja, existe uma penalidade financeira. Então, é muito importante que as pessoas entendam e parem, tá, de achar que o problema que aconteceu com elas é 100% de terceiros. O problema que acontece conosco, ele tem em muitas situações a nossa participação pela falta de protagonismo nas decisões que tomamos. Então, o recado desse vídeo é um recado muito simples. Quer conversar sobre como fazer o seu planejamento financeiro? Eventualmente, se precisar adiar um pouco o seu programa para que você tenha mais segurança na escolha de uma escola de qualidade, porque também
essa é uma outra armadilha que nós vamos estar falando no próximo vídeo, de que muitas escolas não são escolas de primeira linha e isso dificulta, né, a aprovação do seu projeto. Então, não caiam nesse tipo de armadilha. E o recado é esse, é que se vocês quiserem estar conversando com quem está preocupado verdadeiramente com vocês, né, e não angustiado em estar colocando a mão no seu dinheiro, até porque nós não colocamos a mão no seu dinheiro, né, o que a gente faz é, a gente recebe o seu dinheiro através de uma conta especificamente desenvolvida, né, por empresa australiana, que remete o recurso direto para as escolas aqui na Austrália, e você tem a confirmação disso de imediato. Então, é assim que as coisas têm que funcionar. E como é que eu chego até lá? Bate um papo com a gente. Eu explico para vocês como é que você faz a sua programação financeira, eu explico a você como é que você faz com que tudo se viabilize, inclusive com surpresas positivas, onde você, se fizer as decisões e tomar as decisões corretas, esse, digamos, investimento que você faça para ter o dinheiro que precisa para o intercâmbio pode te render dividendos, pode te render condições até melhores do que as que você imaginava no início. Excelente. Ok, Fábio? É isso aí. Então, um grande abraço para todos. Não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais. Facebook. É isso aí. A gente está sempre em contato. Passa aí as redes aí para o pessoal, Fábio. É o facebook.com/Study International, com 2 L's no final, ou youtube.com/C/Study International, também com 2 L's no final. Ou manda um e-mail para a gente, contato@studyinternational.com.br. Os links estão aí embaixo. É só seguir. É isso aí. E aí o importante é isso. Marca um papo com a gente, comigo, com o Fábio. Somos cidadãos australianos, tá? E conquistamos isso fazendo a coisa certa. Exatamente. Okay? Combinado. Grande abraço a todos. Espero grande abraço. Grande abraço, Edu. Um excelente dia. Obrigado, Fábio. Ótimo falar com você. Prazer sempre meu.